Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado. Eu sou o Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído, vamos conversar com pessoas muito interessantes sobre dicas, carreiras, bastidores e oportunidades do nosso segmento. O Contrato Assinado vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas neste canal do YouTube. Um grande executivo de vendas e um grande empreendedor de negócios. Um especialista ou uma referência no mercado de Gramado. Executivo de expansão de novos negócios de grandes empresas. Hoje eu tenho a honra de conversar com Matheus Fachin, sócio fundador da empresa Senso e um dos responsáveis pela expansão de novos negócios e investimentos do Grupo Melnick. Matheus, tudo bem? Tudo bem, Vini. Prazer estar contigo aqui, cara. Ficou lisonjeado só de ouvir toda essa descrição aí que tu colocou. A introdução é boa, né? Fiquei até empolgado aqui agora. Quem é esse cara aí que tu tá falando? Não, mas esse cara nós vamos descobrir agora nessa próxima 1 hora aí de bate-papo, né? Que honra de ter aqui no nosso programa. Para mim que é um prazer estar contigo aí. A gente já se conhece há um bom tempo aí, Verdade. Já tivemos algumas andanças, né? Algumas discussões em mesa de reunião também, né? Vamos falar disso tudo agora. Matheus, eu sempre gosto de iniciar o programa perguntando, né? Sempre a primeira pergunta é: como é que o mercado imobiliário surgiu na tua vida? Cara, é uma história interessante, eu acho que vale a pena colocar uns minutos aí para isso, porque eu comecei, na realidade, pouca gente sabe, mas a minha origem foi o metal mecânico. Metal mecânico. Meu pai tinha uma usinagem, uma tornearia na cidade de Canela, e eu comecei com ele com 10 anos de idade. Tu nasceste em Canela? Nasci em Canela, sou da Serra mesmo, serrano de fato. Sim. E daí, comecei com ele, como todo mundo trabalha com o pai, ele deve ter vivido a experiência, né? Foi bom, mas foi ruim ao mesmo tempo, né? Porque é muita briga, muita discussão, né? Enfim, mas aprendi muito, né? E depois entrei no ensino técnico de mecânica. Então, fiz o ensino técnico todo na cidade de Taquara, que fica a 50 km de Canela, ia toda noite lá, fazia o técnico, enfim, me formei. Trabalhei, inclusive, em usinas hidrelétricas da região da Serra, né, como supervisor de manutenção. E, gostei daquilo, mas depois acabou o contrato com as usinas, voltei para o meu pai e cheguei à conclusão que eu não queria mais aquilo, que eu queria outra coisa. Aí consegui um trabalho na Ambev. Fiquei 1 ano trabalhando na Ambev. Ah, tu é cria da Ambev. Vendendo bebida, né? De motinho. Então, vi que eu gostava do comercial. Claro, não gostei daquela experiência, porque, tu imagina o inverno, menos 2 graus, pegando a motinho para ir vender na bebida, né? Então, e ali na região de Gramado? Ali na região. Aí, que ano era isso? Estou resumindo. Cara, isso aí faz 27 anos, 22 aanos atrás. 22 anos aí atrás. Foi muito rápido depois desse gatilho. Aí depois disso eu vi que eu queria, mas não queria bebida por causa do frio, tal, da moto, na chuva, no frio. Saí e digo, agora eu quero área comercial. Gostei da área comercial. Fui picado pela venda, né, cara? Pela mosquinha da venda, né? E daí saí de lá e fui imediatamente buscar um outro caminho para mim. E na época estavam procurando vendedor de carros. Aí também passei pelo segmento automotivo, numa concessionária de Gramado. E eu, experiência menos de 1 ano ali na Ambev, né? Mas, tava confiante. Só que quando eu mandei meu currículo, estavam pedindo a vaga, eu pensei, cara, eu não vou ganhar essa vaga. Os caras estão pedindo experiência, um monte de coisa. Eu mandei um e-mail, descobri o e-mail do diretor da empresa, mandei um e-mail de 2 quilômetros para eles, dizendo assim, cara, resumindo o e-mail, né? Se tu me contratar, eu tenho certeza que eu vou bater todas as tuas metas, que eu vou ser o teu cara, pode contar comigo, vou trabalhar de manhã à noite e tal. E o cara me chamou lá só por causa do meu e-mail. Eu disse, olha, tu não estava na lista aqui, mas o teu e-mail fez eu te chamar. Então, para mim foi interessante porque foi uma prova de que quando a gente quer buscar as coisas, a gente arruma alguns caminhos, né? Então, fiquei 1 ano e pouco trabalhando nessa concessionária. E aí, bateu as metas? Bati. Entregou o que escreveu no e-mail? Tanto que eu me dou muito bem até hoje com o dono da empresa, o antigo dono da concessionária lá, né? Que hoje tem uma fazenda grande, trabalha com carnes aí. O Rodrigão da Santa Helena lá, enfim, então me dou muito bem com a família toda, a Kreutz lá, e a gente ficou com essa relação. Mas lá eu conheci um corretor que chegava lá para arrumar o seu carro, e eu na época, gurizão, né, todo gurizão, eu tinha 18 para 19 anos, né, bem carro novo. é novo,
E eu chegava um cara lá com um Audi lindo, aqueles Audi, na época tinham recém-lançado Audi A3, né? Lindão, com roda linda, e o cara bem arrumado. E pensa, cara, eu quero saber duas coisas. O que esse cara faz, né? Eu quero descobrir o que esse cara faz da vida. Se é lícito, eu tô dentro, né? Não, fulano é corretor de imóveis. Pá, cara, na hora veio aquele flash assim, né? Eu quero fazer esse negócio aí, cara. O que eu preciso para fazer isso? Não deu outra, né? Eu muito conversador e tal, já peguei o cara, abordei o cara lá na oficina, ele vinha trazer o carro dele, papapá. E ele era corretor lá da Serra. Corretor da Serra. Ele era um corretor de Gramado, até dá para falar os nomes aí, né? Claro. O Rock trabalhava na Terra Mar, pela Terra Mar, na época em Gramado, no Sim. tempo. Depois o Rock tinha um escritório de corretagem lá. Até hoje ele trabalha na Serra, um baita profissional. O Rock, que é gerente do... Não é o Rock Gomes. É um Gomes. carequinha, Não pode falar Rock, é carequinha depois. Mas o Rock é um cara conhecido no mercado lá e tal. E na época eu fui trabalhar com ele. Quer dizer, cheguei nele... O gerente do Gislene é o Rocha, né? O Rocha. Isso. É que tem o outro Rock que também trabalha numa outra imobiliária, também trabalhou com o Gislene lá. Mas o Rocha é o gerente Eu do conheci o Rock, cara. É. Eu conheci o Rock ali quando eu andei. Bom, vamos seguir. Vamos nessa, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E daí, rapidamente, então, eu cheguei nele, obviamente, né? Cara, seguinte, ó, eu tô aqui, Matheus, depois a gente começou a conversar, ele foi 1, 2 vezes lá, começou a gostar de mim, vi que eu era um cara que tinha, de certa forma, me relacionava bem, tinha uma boa interlocução. Tá, se tu quiser estagiar, é comigo, pode estar marcado. Jogou, deixou a bola picando, né? Já fui descobrir, cresci, onde é que era, pá. Curso, cresci, tal. já, enfim, toquei. Em suma, faz 20 anos que eu tô nessa cachaça, né? Como tu diz, né? O cara tá nesse mercado aí. Entrei no mercado imobiliário como corretor. Isso que ano foi daí? Acho que foi 2002. 2002. 2002. É isso aí. Então faz 20 anos. Entrei na corretagem um tempo depois. Vou resumir, senão vai ficar longo, né? Mas assim, Não, nós temos tempo. Um tempo depois, então, fiquei um tempo com o Rock. Aí, depois, durante isso... E entrou vendendo, Matheus. Importante, né? Essa parte, importante essa pergunta, não é? Entrei, levei uns 3, 4 meses para fazer a primeira venda. Aí vendi, aí fiquei rico, né, cara? Como é que foi a primeira venda? Fiquei rico. Tu lembra como é que foi a primeira venda? Lembro. Como é que Vendi foi? para um casal, eles eram policiais federais, trabalhavam em Porto Alegre aqui. Foi aquela venda de final de semana, bateu na placa, tocou o telefone, atendi, fui mostrar, que na época Gramado tinha um mercado muito menor do que é hoje. Sim. Né? E daí fiz a primeira venda e me lembro bem até hoje assim, a sensação de, cara, eu estou ganhando 1 ano aqui de trabalho e depois tu vai chegar lá na frente, tu me disse, eu vou te perguntar uma dica para tu. A dica vai sair dessa primeira venda. Tá bem. E daí, ganhei aquela grana e, bom, resumindo, né? 2 meses depois já não tinha vendido mais nada. Fiquei mais 2 meses. E aí eu quebrei. Vendi carro, vendi computador, vendi tudo. Mas quebrei valendo. Assim, mas chegou a desistir ou dar um tempo da profissão? Eu dei um tempo de uns 2 meses. Quando eu dei esse tempo de uns 2 meses, estava já buscando outras coisas para fazer, estava fazendo algumas coisas já também. Inclusive tentando voltar para o meu pai lá, ajudar meu pai, mas ele já disse, tu quer crescer, eu não quero, então, assim, enfim. Cara, e daí na época me ligou o Guimarães, na realidade, tu conheceu o Memeco? Filho do Guima? Não. Guimarães foi construtor tradicional em Gramado, muitos anos, né? Na época, que eu estou falando de 20 anos atrás, ele ainda era um dos maiores construtores de Gramado, junto na época com a Monte Verde, já estava entrando a escala, enfim. Mas o Guimarães era um consultor fortíssimo, um cara, gente finíssima, me dou muito bem com ele, toda a família até hoje, inclusive depois no empreendimento que eu ia fazer em Gramado também, foi no terreno que é da família deles. E na época ele me chamou, Matheus, preciso de alguém para trabalhar comigo. E eu falei, cara, corretagem pura e simples, não quero mais saber. Esse negócio aí de ficar... Não, eu preciso de alguém para gerenciar a imobiliária. Mas como é que tu quer que eu gerencie a imobiliária? Que eu estou na corretagem, fiquei 8 meses. Não sei nem me gerenciar. Hein? Cara, eu disse sim, mas fiquei pensando naquilo e conversando um pouco com ele. Falei assim, eu vou topar esse teu desafio. E topei o desafio e entrei com ele na Casa da Serra na época. Eles não tinham vendido, me lembro bem, era junho ou julho, eles não tinham vendido nenhum imóvel da Guimarães, que na época era uma das finalidades da Housing, como é até hoje, né? Imobiliário da casa, né? Que vendeu o imóvel próprio. Claro, se vende outros também, lá em Gramado principalmente era assim, mas queriam vender o próprio. E eu me lembro que até o final do ano eu entrei, a gente deu uma reformulada na equipe e tal, e me dou muito bem com todos os profissionais na época que eram corretores, alguns que eu trouxe na época, me dou muito bem até hoje. Graças a Deus, uma das coisas que eu tenho no mercado que eu consegui fazer foi manter boas relações com a maioria das pessoas que eu passei. Claro, a não ser aqueles que realmente não faziam muito sentido, né? Sim, que nem sempre a gente tem, não pode agradar a todos, né?
Mas daí, Primeiro então, passo para se dar mal é querer agradar todos. Exatamente. Então, não tem como. Mas assim, então, resumindo, trabalhei com o Guimarães esse tempo lá, né? Foi um tempo bacana, porque eu aprendi um pouco da incorporação, eu mergulhava um pouquinho lá com eles na incorporação, e mas principalmente focado na imobiliária e na venda. E daí, na época, sim, se vendeu bastante imóveis deles. Na época, estavam lançando 2 empreendimentos, um em Canela e um em Gramado, no centro de Gramado e um no Laje de Pedra em Canela. Então, na época, se fez uma boa venda. Isso foi um ano, 2 depois. E eu fiquei 3, 4 anos com ele. Curiosidade... passado 3 anos e pouco com ele lá, a minha esposa me chega e diz assim, eu tenho que fazer parte do meu doutorado fora, não lembro se era doutorado, afinal da faculdade, acho que era doutorado já. E nos Estados Unidos tem oportunidade, tem tudo e tal, só que eu não quero ir, não quero deixar o Matheus aí sozinho, né? Eu digo, como não, né, tchê? Pô, e tão comportado que eu sou, Sim, né? Como é que não vai deixar sozinho? Mas no final das contas, estava com receio e tal, eu disse assim, eu vou junto contigo. Na hora me veio na cabeça, né? Uma coisa que eu pensava na minha adolescência, nunca vou conseguir fazer um intercâmbio na minha vida, nunca. Pensei nunca, né? Financeiramente, família classe média, minha mãe é professora, meu pai tinha uma torneira mecânica, nunca passamos necessidade, Sim. mas vida Sim, simples, vida contada. né? Exatamente. Regrada. E daí eu, vi aquela oportunidade na minha frente, eu não vou perder de jeito nenhum, mas me agarrei, cheguei lá pro Guimarães o seguinte, Meca, eu vou viajar, vou passar 6 meses fora com minha esposa, com a minha, na época, namorada, e, cara... eu vou sair. Não, mas não sai. Não, eu vou sair, porque se tu quiser botar alguém no meu lugar, eu não vou te deixar aqui capenga, pode botar e tal. Conversou comigo, não, beleza. Bom, resumindo a história, fui para os Estados Unidos, fiquei 6 meses com ela, estudei inglês, fiz uma coisa que eu não tinha feito na minha vida, abri os horizontes, voltei com outra visão, né? E aquilo até mercadologicamente mudou muito a minha vida. Lá tu só estudou, não trabalhou. Só estudei. Cheguei a fazer alguns bicos lá, mas muito assim... Sim. Cara, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu não queria ir para lá sem demérito a quem faz isso, mas eu queria ir para lá para ser garçom. Eu queria ir para lá para que aquilo me desenvolvesse. Era uma né? experiência. Uma experiência. E eu botei as fichas, vendi aquele negócio, vende as coisas, vende o carro, vende não sei o quê. Investiu em ti. Investi em mim. Quando eu voltei, né, para minha surpresa, quando eu cheguei na casa da minha sogra, minha esposa, na época a namorada ficou mais 1 mês e pouco lá, eu voltei, foi um churrasco na casa da minha sogra, ligou o Guimarães para cá e disse que é para tu ir lá falar com ele antes de fazer qualquer coisa. Resumindo, voltei, na semana seguinte estava trabalhando no mesmo lugar, do mesmo jeito, né, e lá fiquei mais um tempo, depois trabalhei sozinho em Gramado um tempo, até que veio a mudança para Porto Alegre. Sim. É porque eu fiquei morando daí, então vou contar um período depois de Porto Alegre, mas vou resumir também, senão eu vou longe. Não, porque eu te conheci, né? Tive o prazer de te conhecer e a gente atuar em algumas negociações e brigar em algumas reuniões em 2013, 2014, tu, braço direito do Rogério Pereira, dono da Hiper, nosso amigo Rogerão. Que, inclusive, ele é um dos responsáveis, né? Por senhor estar sentado aqui. Assim, cara, tu tem que trazer o Matheus Fachin, não sei o quê. Olha só. Tu vai ver que ele vai te contar sobre Gramado e tal, experiência, um baita cara. É mesmo. O Rogerão é um cara que ficou uma amizade muito grande, né? Não só com ele, mas com vulgo, né? Goretti. Eu sei que vocês têm uma história anterior aí. Mas daí, aí veio para Porto Alegre. Aí é o seguinte, vim para Porto Alegre e tomei decisão lá que eu queria dar uma mudada de vida, assim... Aquela questão, visão de crescer e, claro, via que Gramado tinha um potencial, que a região estava crescendo muito, mas parecia que eu precisava dar uma expandida, depois da viagem surgiu isso. E, ao mesmo tempo, também queria fazer minha cidadania italiana, daí estava nessa, o que eu vou fazer? Eu digo, eu vou dar um tempo. Fui 3 meses para a Itália fazer minha cidadania italiana. Essa também mais uma daquelas loucuras que dá na cabeça do cara, preciso dar uma saída. Falei para daí na época a noiva já, trabalhava aqui em Porto Alegre no Clínicas já, eu vou para a Itália, vou ficar lá fazendo a cidadania, depois tu vai, passa um tempo comigo. Moral na história, ela não conseguiu ir, porque daí passou no concurso aqui, enfim, acabou ficando. E quando eu voltar, eu vou ficar em Porto Alegre já. E dito e feito, fiz isso, fiz a cidadania, voltei Porto Alegre. Mas antes de eu sair, eu fui lá falar na época com o Rogério estava o Adriano Rian. Sim. Que na época já era diretor, vice-presidente lá, enfim, Sim, da Real, né, antiga. Quando eu saí de Porto Alegre em 2011... o Rian era o braço direito do Rogério. Exatamente. 2011 eu fui me aventurar aí pelo Brasil. Exatamente, foi pro Espírito Santo. Sim, teve voando. Né? Daí quando eu volto em 2013, 2014... eu já estava lá daí. Era tu. É isso aí.
O que aconteceu ali, né? Então, aí voltei, tava prometido com o Rogério, disse, quando eu voltar é contigo, voltei, assumi uma equipe lá, na época gerência de vendas, né? Já era na sede nova? Não, era na Hilário Ribeiro ainda. Na Hilário Ribeiro. E ali ficamos, foi um período fantástico, né? Porque aquilo ali, cara, a venda era um negócio absurdo, né? Eu respirava aquilo 7 dias por semana, quase que 24 horas por dia. Tu sabe que quando... Eu já falei isso pra ele várias vezes, né? Em 98, eu entrei na equipe da Goldstein, né? Era corretor da Goldstein, da House da Goldstein. E nós fazíamos plantão ali na CIS Brasil, né? Na frente do Ville de France. E na esquina era a famosa loja da Real, ali naquela esquina ali, que era a sede principal da Real. Ficou até pouco tempo atrás, E, né? era assim, desejo de consumo, assim, de trabalhar ali naquela loja, assim, entendeu? Quando eu vim para cá, foi uma quebra de paradigma, né? Eu gerenciava uma imobiliária lá que tinha 10 corretores, Sim. né? Em Gramado, um outro mercado, e era grande já para Gramado, até aquilo Sim. na época, né? E vim para cá, minha equipe já tinha 30, né? Logo eu cheguei até com uma equipe de quase 45. E os tigres? Na época, minha equipe predominantemente mulheres, cara. Aí é bom. Não, bom de trabalhar. Muito bom. As gurias puxavam nas vendas, iam bem, né? Faziam um belo trabalho. E era o momento de... Então, foi final de 8, acho que 8, 9, 10, 11, ali. 2010 para 11, quando o Adriano ainda estava na diretoria, vice-presidência lá, enfim, eu assumi uma diretoria na Hiper, 10. Exatamente, 10 para 11, quando nasceu meu filho Lorenzo, mais velho. E assumi uma diretoria e fiquei junto, na época estava junto o Marcelo Barbosa, Marcos Foi um baita Goulart, time ali que o Rogério time montou, massa, né, cara? Era um time Pô, era um massa, time era legal, muito forte, era legal. cara. Tinha um foco mais forte no médio, baixo e Sim. tal na época, né? Mas enfim, fazia bons resultados. Daí eu fui... O mais fraquinho de todos era o Rogério O mesmo. mais fraquinho era eu. Mas o Rogério trazia bons talentos, né? Sim, Já é uma virtude, sim. né? O Rogério trazia bons talentos. E daí, então, eu fiquei com o Rogério ali, a gente tocou, o Rian saiu depois, indo para Beralve na época, fazendo outros movimentos, eu assumi a diretoria geral, a convite do Rogério, foi um privilégio para mim, pô, na época tinha 300 corretores, praticamente chegamos a 350. Sim. Né? Ainda éramos... E de verdade, né? Não era número fake, né? Não, de verdade, porque se eu fosse de mentira eu falava 1000, né? Uns 800. Né? Mas era 350 mais ou menos, a gente chegou a ter isso aí. Ô, cara, como é que pode? O nosso mercado teve isso, né, cara? Teve. Ah, quem tem um número maior de corretores? Aí todo mundo sabe, eu tenho 1000, eu tenho Exato, 800, tinha eu essa tenho competição. 700. E o 350 nós não éramos a maior, né? Sim. A gente sabe que tinha Sim. imobiliárias maiores, mas éramos, sem dúvida, nas 3 maiores do estado aí. Sim. E foi um privilégio estar anos à frente dessa empresa e, cara, milhões e milhões de vendas, muito trabalho, né? Até que eu tomei a decisão de fazer uma mudança de vida, enfim, eu trabalhava... Hoje o Facebook me lembrou, né? O Facebook é engraçado, né? Porque trouxe uma lembrança lá do lançamento do New Life, né? E 2014, e aí tava lá, né? Eu tava olhando o anúncio, né? O post era um anúncio da Sim. página dupla na 0 Hora. Aí tinha lá Brasil Brokers, Hiper, Lopes, Ducati e Foxter. Essas já estavam todas as grandes. Todas as grandes empresas que faziam lançamento. Isso, que já tinham. Algumas entraram no meio do caminho, foram crescendo rápido, enfim, foi um momento muito legal. É isso aí. E o final foi muito positivo, né? Foi fantástico para mim, uma experiência maravilhosa. A gente viveu juntos, inclusive, desses anos. Foi ali que a gente tinha toda a relação, Nex, enfim, né? Não, e eu também. Eu diga-se de passagem, Matheus, eu voltei para Porto Alegre sem saber nada. Então, também eu estava num momento de reaprender, de reavaliar as coisas, né? Porque... mas foi um momento muito lindo do mercado. Foi um momento, né, ali 2013, 14, 15 e um pouco de 2016 foi muito forte. Exatamente. Eu, então, no final de 13, comecei um movimento de sair da imobiliária. Né? Então, tudo muito conversado com o Rogério, né? Questão de vida. Pô, eu trabalhava, tu sabe como é que era, né, cara? Era 7 dias por semana e se o cara não tivesse no plantão domingo às 3 da tarde lá, o Vinícius já ia ligar. Pô, Matheus, sabe que hoje eu fico besta, assim, de ver que no domingo não se trabalha mais. Não.
Mas na Domingo nossa é dia época, santo. Na nossa época, domingo de manhã passavam no plantão para dar uma olhadinha e de tarde passava Sim. de novo. E não era em um plantão, Não, né? Como dirigia a empresa tinha 20, 15, Sim. 20 plantões, era quase que uma via sacra. Sim. Me lembro que eu encontrava a turma das antigas ali, Pegorário, Faraco, né? Os Era concorrentes, bom, né? mas eram concorrentes Que parceiraços, turma né? boa, né, Que cara? turma boa, cara. Nosso mercado, eu sempre, todos os programas, eu chego a ser repetitivo. Como o nosso mercado é profissional, cara, e é feito por boas empresas, boas incorporadoras, boas imobiliárias, executivos. É um mercado... Tu sabes que até vou fazer um parente já com o futuro, depois eu quero fazer esse link aqui, mas olhando o mercado de fora, né? Eu tenho vivido muito aí, Sim, Santa nós vamos Catarina falar e disso. Paraná, exatamente. Cara, a nossa força imobiliária aqui, vendas, né? Não tem para bater, é muito difícil. Olha, São Paulo, obviamente, não tem comparação, né? Um outro centro grande, mas assim, olhando o país, muito mas, desenvolvido. cara, assim, vou te dizer que a experiência também que eu tive fora, assim, cara, é muita quantidade, é muito volume, né? É muito gigantismo, né? Aqui a gente tem um mercado maduro, um mercado forte, mas é muito ombro a ombro, né, cara? É ombro a ombro. É tudo que é jogo é de 6 pontos, eu digo. Exatamente. Cara, a venda que tu tá fazendo, tu tá tirando dali, e ó, do lado. As próprias disputas entre imobiliárias na Sim. época, tu sabe bem, pra gente Puta permanecer em louco. plantões e tal, cara, aquilo ali era um negócio que o cara virava à noite pra botar pra dentro 2, 3 vendas pro outro dia ir lá fazer reunião com o Vinícius e não tomar porrada, né? Ai, tá louco. Muitas reuniões, né? Pô, chegava Sim, de cabeça baixa. é. Chegava de cabeça baixa. E tinha muitas que eu tinha que ficar de cabeça baixa ou me fazer de louco. Mas é muito legal do Por nosso que mercado. que ele tá no plantão? Por que que ele tá? Por que botou? Por que... Ai, tá louco, né, cara? E aí tu tinha um misto de amizade com todo mundo, né? Porque eu sempre fui amigo de todo mundo. Então eu queria ter meus amigos próximos, né? E ao mesmo tempo Enxergava também que eu ia vender mais. Mas aí também, puta, o bolo tá pequeno pra todo mundo e nós ficava sempre naquela coisa, né? ao mesmo tempo tinha que baixar o sarrafo ali para a turma render, né? Mas então, enfim. Aí saí desse mercado, não, nunca saí do mercado, mas digo, Sim. saí da Hiper, né, foi 2000 e, agora eu acho que é com 2014, cara. Início de 14, foi isso aí. Tudo muito alinhado com o Rogério na época, né? Eu queria fazer um movimento, na realidade eu queria incorporar já naquela época. Ah, tu já queria? Já queria incorporar, né? Meio precoce ali, mas tinha uma visão de fazer isso. Incorporar não é baixar o santo, viu, gente? Não. Incorporação imobiliária. Não é baixar o santo. imobiliária. Exatamente. Vamos esclarecer isso. E daí, na época, então, a convite do Marcos Cover, do Leandro, na época o Marcos na Melnick, né? O Leandro, então, já tinha relação, inclusive, a mesma relação que a gente tinha, de reuniões, de lançamentos, enfim, com a Melnick, que eu acabei lançando enquanto gerente comercial, primeiro, obra da Melnick com a Ivy, uma das primeiras foi o Vida Viva Iguatemi lá. Foi um case, enfim. Na época até ganhei um jet ski como gestor, né, do lançamento, enfim. Mas aí tu entrou pra House da Melnick. Não, eu entrei direto para os novos negócios. Ah, entrou direto pros novos negócios. Eu já desenvolvia no meu final de hiper ali, já estruturava uns negócios junto com o Rogério, enfim, internamente a gente já começava a montar. O Rogério sabe muito, né? Não, conhece. Montar negócio, né? Ele, o cara... também nasceu, ele literalmente nasceu dentro da imobiliária, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande sempre com ele lá, com Mas certeza. tu não vai me perguntar por que o apelido dele é Goretti? Eu queria deixar pro final, porque eu sei que é uma coisa... Não vou fazer isso com ele. Rogerião, depois tu me conta essa aí. Tá, mas daí Melnick. Aí começa a tua carreira na Melnick. Melnick. Então, assim, eu aceitei o desafio na época de ficar 2 anos, na época, com o meu alinhamento com o Marcos. Eu vou ficar 2 anos, porque depois eu quero fazer eu tinha já a minha visão, né, de fazer o meu negócio, enfim. E esses 2 anos viraram quase 5, né, de desenvolvimento imobiliário, numa época de ascensão da Melnick, então novos negócios ali foram gerados nesses 5 anos, praticamente 5 bi de land bank, então um negócio absurdo, realmente foram anos muito produtivos. Obviamente tinha uma equipe muito grande, muito forte junto, né, mas tive a oportunidade de tocar grande parte desses negócios que entraram, quase que a totalidade, alguns paralelos não, mas assim, quase que a totalidade. Então, junto com uma equipe muito competente ali, o próprio Guedes, que hoje é vice-presidente da empresa, enfim, né? Então, relações fantásticas criadas ali dentro.
E foram 5 anos, então, de muito aprendizado dentro da incorporação, né? Do A ao Z da incorporação, né? Desde estruturar De até entregar para as 2000 e vendas. quanto até quanto? 14 até 19. final de 18, então 14 até 18, exato, final de 18. Aí foi a tua 5 anos. escola mesmo, ali foi a tua formação como... Tu sabe que se eu for analisar, Vini, todo esse período foi uma escola, né, cara? Porque teve cada aprendizado em cada momento, assim, né? Mas sem dúvida foi para a incorporação, para o desenvolvimento imobiliário, né? Aprender a desenvolver empreendimentos de 30, 40 milhões, que na época ainda a Melnick fazia algumas coisas, né? Até empreendimentos de 300, 400 milhões de reais na época eram gigantescos. Né? Só que eu trabalhei em quase... Eu trabalhei nas maiores, né? Trabalhei com outros, tem Cirela, depois a própria Nex, né? E hoje eu tô 1 ano ali convivendo com o pessoal da Melnick através da Open Vendas. Cara, é uma empresa diferente, cara. É uma empresa que toca para frente, faz acontecer, tem muita gente... Hoje é uma empresa com capital aberto, então ela é mais pesada, Sim. né? Eu digo mais mas tem vontade de fazer. Não, tem. Entendeu? Tem. Turma arregaça a manga. Uma das grandes vantagens da empresa é uma competência generalizada da maioria das pessoas, né? São tudo pessoas competentes e, em geral... Não é para qualquer um nadar naquele oceano ali. Não, com certeza. Não é. Então fiz essa trajetória na Melnick. Hoje eu olho com felicidade aí bons lançamentos que a empresa ainda está fazendo e claro que hoje eu tenho uma equipe muito mais renovada e muito mais forte que naquela época. Naquela época eram poucas pessoas, né? Hoje já tem muito mais gente, mas ver lançamentos sendo feitos aí dessa turma com muita competência, empreendimentos entregues, vários entregues que eu tinha na época comprado terreno, lembro das batalhas de ter fechado o terreno, negociado e ver entregues os empreendimentos é uma sensação de realização, né? De fechar o ciclo da incorporação. Isso deve ser uma coisa bacana, né? Comprar o terreno, ajudar a desenvolver o produto, ver o produto ser lançado. Exatamente. Ver o produto ser comercializado, entregue. Para mim, esse conjunto todo, ele é fascinante. É fascinante. É fascinante, porque tu pensa o seguinte, se tu não tivesse fechado aquele terreno, ou insistido daquela maneira, aquele empreendimento que vai ficar ali mexendo com a vida daquelas pessoas por 10, 20, 30, 50 anos, o que a pessoa vai morar, vai construir história ali dentro, não existiria. Sim. Então, é uma história muito legal, né? Ao mesmo tempo, tu vive lá no Open, cara, quando tu entrega uma unidade, eu já tive a oportunidade de vivenciar a venda do Open também, do econômico, né? Não nem falar do Open, mas do segmento econômico. Quando aquela pessoa recebe aquela unidade, cara, aquilo ali não tem quem não se emocione. É um mercado fascinante. Porque daí tu tá realizando um sonho de vida, né? Às vezes no mais alto padrão não é tanto assim, mas no econômico é a essência do negócio. Então, enfim, esse ciclo é muito legal, né? Bom, vamos avançar um pouquinho agora. Tá, daí tu teve esse período de Melnick e aí tu meio que vai tocar tuas coisas. Exatamente. Né? Eu saio. Vai tocar teus negócios em Gramado. Saio, exatamente. Faço uma parceria em Gramado, uma sociedade, né? Formato uma empresa. Junto com um sócio, lançamos um empreendimento chamado BAV. Foi um sucesso de vendas, o empreendimento, graças a Deus. Né? Nesse meio do caminho, a gente obviamente tinha planos de, quando fiz essa saída, de crescer mais essa empresa, enfim, mas aí acabamos por incompatibilidade de gênios, enfim, rompendo a sociedade. E eu volto com a Ascenso, que é a minha empresa, que eu já tenho ela há 11 anos, né? E retomo o Ascenso como marca de frente, né? Porque a Ascenso sempre foi uma estruturadora de negócios, né? Meu desenvolvimento, inclusive com a própria relação com o Melnick, enfim, sempre foi a empresa que me deu o estrutura para isso. Então, eu hoje tenho o Ascenso em Gramado. A Ascenso é uma incorporadora e desenvolvedora de negócios, né? Principalmente estruturação imobiliária, né? Explicando um pouco mais, é todo aquele lastro de, às vezes, angariar o terreno, de estruturar o que vai em cima, né? Porque não é uma coisa simples, precisa de uma visão... Desenvolver parceiros. Exatamente, né? Desenvolver parceiros, trazer investidores... Nem sempre o negócio é simples. Sabe que ao longo da minha trajetória, isso não é uma coisa fácil, Matheus, de fazer. A pessoa tem que ter um dom. Né? O cara para unir interesses. Eu trocaria né? esse dom por paciência, talvez. Não, cara, tu tem o dom, cara. Tu tem o dom. Porque eu enxergo hoje assim. Precisa paciência. Eu vi gente boa não conseguindo executar essa função.
porque ela envolve várias pontas, talvez. Eu não, o que acontece, né? Quando tu faz uma coisa é simples, tu pegar uma incorporadora e ir lá comprar um terreno e desenvolver um empreendimento. Sim. Isso é uma incorporação normal. Sim, Hoje eu faço normal. enquanto Censo, né? Vamos lançar agora na sequência da Censo lá em Canela um empreendimento agora. Espero que ainda até o final desse ano. O ano que vem um empreendimento em Gramado aí também da Censo. E daí eu vou entrar para a Melnick, que é outra história. Mas falando do desenvolvimento, ele é muito mais difícil que a incorporação, porque o desenvolvimento, tu tem o incorporador, tu tem o dono do terreno, tu tens o investidor, Sim. porque às vezes o cara do dono do terreno ele não quer permutar, ele quer vender, é uma Sim. operação diferente. Então, e aí o investidor quer ganhar, o incorporador quer ganhar, o dono do terreno quer ganhar. Né? Todo mundo quer ser rico, com saúde, bonito e feliz no final da novela. Exatamente. Então, a paciência é de realmente desenhar esses pontos, né? E talvez essa seja uma das minhas virtudes de persistência e paciência de ir articulando de maneira a harmonizar o negócio do melhor jeito possível, fazer acontecer. É que hoje em dia, né, Matheus, tem que ter um cuidado nisso tudo que eu vejo que no passado não se tinha. Naquele passado do boom, tudo ia dar certo. Mais E ou aí menos. foram feitas 1 Erros milhão de crassos. lambanças no país inteiro. Erros Né? crassos. Alguns eu tive a felicidade ou a infelicidade de conviver. Felicidade porque eu aprendi muita coisa, né? Sim. Mas infelicidade porque, puta, não é fácil ficar resolvendo o problema dos outros, né? Mas hoje não. Hoje não dá mais para tudo vai poder, tudo vai ficar de pé. Tu Tudo tem vende, uma... tudo vende. Hoje eu noto que o início das operações, tu tem uma responsabilidade muito maior com o resultado que vai dar. Né? Tu é mais cobrado, tu te sente mais responsável por aquilo que tu tá prometendo lá no início do negócio, né? Que tem a Porque às questão vezes no início do negócio tudo são flores, né? Porque sim. É tudo no Excel. O Excel aceita papel, tudo. O Excel aceita tudo, Né? Exatamente. E é o que eu vejo hoje, né? É claro que acabo participando e vivenciando muitas contas de muitos empreendimentos. Sim. E tem muita gente que acredita no sonho do Excel azul, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E não é assim, né? A gente sabe que a grande dificuldade de conceber um bom produto hoje não é mais com o mercado, não aceita mais tudo, o mercado está muito sabedor do que é o cliente, o consumidor final, às vezes chega lá na imobiliária sabendo muito mais do que o corretor, né? Assim, enfim, então o produto tem que ser bem concebido, o preço tem que ser acertado, o custo, que hoje está uma dificuldade muito grande de mapear, tem que ser bem mapeado, né? Enfim, tem várias coisas que tem que fazer, né? Eu acho que... E essa integração em todas essas pontas para estruturação de negócio que é importante. Antes de a gente entrar em Gramado, com essa parceria, essa prestação de serviço, vou chamar com a Melnick, por quais mercados tu tem andado, o que tu tem visto, o que tem te chamado a atenção? Como é que tu tá vendo esse cenário aí imobiliário aí para os próximos anos, a curto prazo aí? Vamos lá, então, só para dar então, um esclarecimento da Melnick, né? Assim, a Melnick voltou para minha vida, eu digo, nunca saiu, né? Porque é uma parceria de longa data, uma relação fantástica com a família, com a diretoria, com os parceiros, colaboradores, funcionários, enfim. Então, eu entrei de volta também dentro da Melnick, da estrutura, né? Através da Censo, enfim, fazendo essa interface para expansão e parcerias junto com a turma que lá dentro está, né, tocando essa operação, Sim. essa unidade de negócio, né, que é similar à unidade de negócio que tem da Open, enfim. E eu toco essa parte de prospecção e de desenvolvimento de novos negócios fora de Porto Alegre, interior do estado, Santa Catarina e Paraná. Então, vem aí, então, um crescimento aí a curto prazo... Na realidade, sim, né? Ainda está se desenvolvendo muitas coisas, mas está se estruturando negócios, é um plano da empresa, né? Estruturar negócios em outros caminhos. Com parceiros. Né? Com parceiros, importante, né? Sejam financeiros ou de operação em SCPs, enfim, mas de maneira, vamos dizer assim, eficiente em relação ao que foi feito no passado. Né? Se viveu aqueles erros todos do passado, de crescimento geográfico errado,
errado, enfim. Sim. E o que a empresa está buscando fazer, obviamente, é uma lição de casa, entender quais foram os erros, entender Sim. quais são os caminhos possíveis, com muita segurança para fazer essa operação funcionar. Então, tem se avançado muito bem nesse Sim, caminho, é muito o passado é legal. uma bela de uma enciclopédia, né? Poxa, aprender com os erros dos outros, Lógico. os erros dos outros é mais barato. Então ali né? vários para tu aprender. Não foi só um, foram vários. E aí, já trazendo uma resposta à pergunta, quando eu chego em Curitiba, né, a gente se depara de cara, poxa, todas vieram aqui e se frustraram, Sim. né? Então, assim, não vou nem citar nomes, mas diversas empresas estiveram lá no mercado de Curitiba e se frustraram, enfim. Santa Catarina, inúmeras também, né? Então, aí tem que chegar, obviamente, com aquele discurso, não, só um pouquinho. Agora, nós vivemos esses erros, Sim. nós vivenciamos isso, né? Não sofremos na pele como as empresas que vieram, mas né, acompanhamos. Mas Matheus, por onde tu anda, assim, é visível um otimismo do mercado, apesar de tudo que a gente está vivendo, mercado apontando para cima, mercado querendo fazer negócio, querendo comprar terreno, querendo fazer parceria? Cara, eu acho que o nosso mercado é um negócio de louco, porque todo empresário que faz isso seria um cara ousado, né? Porque no Brasil, ainda por cima, né? Mas eu vejo que tem muita gente afim de fazer acontecer nesse Brasil. É difícil o Brasil parar, senão você não tem o receio disso acontecer, porque tem muita gente para fazer acontecer, tem muita gente com gás, com gana, né? No programa anterior ao nosso, eu conversei com um dos programas anteriores, eu conversei com o Marcelo da Alfaplan. Aham, sim, pesquisa. Cara, Brasil inteiro, segundo ele, e ele trabalhando o Brasil inteiro, viajando, com uma unidade lá em Belém do Pará. É porque o crescimento lá para cima também Uma fronteira imobiliária. O crescimento está muito grande para lá também, né? Eu converso às vezes com players de fora, não só da nossa região, mas também de fora, Goiás e outras coisas, enfim, tem muita coisa acontecendo. Mas quando a gente vai realmente para Santa Catarina, no nosso estado está acontecendo muita coisa. Porto Alegre se regenerou muito nos últimos anos, né? A Serra, então, nem se fala. A gente pode falar um pouquinho mais assim. Sim, a Serra vamos entrar agora. Em Serra. Em né? Serra. Mas quando se vai para Santa Catarina e Paraná, realmente se observa um crescimento absurdo. Né? A Santa Catarina e o Paraná estão vivendo uma fase fantástica, souberam aproveitar. Eu fiquei 3 meses em Porto Belo, ano passado. O ano passado. Início do ano passado. É assustador. O que os caras estão aproveitando. Assustador. Bom, quando a gente passa Claro que a gente nota mais de Floripa para cima ali, né? Porque daí tu passa na 116, na 101, na 101, tu já olha as indústrias na volta, né? Sim. Fábrica de BMW, fábrica, não sei o que, 200 fábricas. Aí chega no Paraná, Curitiba, tudo meio interligado ali, Joinville até Curitiba, aquele polo de Joinville explodindo, né? Explodindo literalmente no sentido positivo da palavra, né? Sim. E, enfim, vai lá para cima, Maringá, Londrina, Curitiba. É impressionante a pujança daqueles estados, Santa Catarina e Paraná. Eu estou muito otimista com o mercado, eu estou muito otimista com o Brasil, independente de cenário político. Eu acho que nós vamos viver aí um período muito... eu acho que o pós-pandemia vai nos ajudar, porque a gente viveu uma retração de demanda, de uma Só que, de novo, um período mais responsável. Um período mais maduro, um período mais... Exato, concordo contigo. Mais pé no chão, mais... Né? Não vai ser o oba-oba de 2009, 10, 11, 12 ali de mercado que a gente viveu. Acho que aquilo é uma coisa que eu não sei se não vai acontecer mais, mas é muito difícil. Eu acho difícil. A gente viveu, tu viveu fila. Comprar... Os caras brigando na fila para comprar o teu apartamento. Mas a incorporadora comprando terreno pelo Google. Sim. Ou passeando de helicóptero. Não, esse amadorismo foi embora. Esse amadorismo não tem mais espaço no mercado. Não, com certeza não tem. Mas sim, o mercado é... Mas vamos falar de Gramado. Vamos. Gramado, a gente se reencontrou ali. Eu estava prestando um serviço ali pro pessoal lá da Sierra, né, com aquele empreendimento lá, bem no auge da pandemia. Bem no auge da pandemia. Bem no auge da pandemia. Mas assim, cara, o que é Gramado, Matheus? Como é que tu define mercado imobiliário de Gramado hoje? Eu acho que é um mercado hoje muito maduro, né? Apesar de ter muitos entrantes que vão para lá fazendo a conta do Excel azul, aquele, sabe? Do cenário lindo, maravilhoso, e não é assim. Eu que vivi
20 anos atrás o mercado lá e hoje vivo também, vejo que não é assim. Teve muitos que foram, erraram contas e foram embora. Então, assim, não é um mercado maravilhoso de que tudo dá. Sim. Se não acertar o produto, se não acertar o preço, se não acertar o custo, se não acertar o público-alvo, como qualquer outra incorporação em qualquer outro lugar. Mas então, assim, eu quero dizer que Gramado não é uma bolha assim que tudo que tu botar lá dá certo. Tem que ter muita perspicácia também e desenvolvimento de produto para conseguir ser assertivo. Eu vejo hoje muitas empresas fazendo um belo trabalho lá que estão conseguindo surfar uma boa onda. Como eu vejo Gramado hoje, eu nem vou isolar Gramado, eu vou trazer a Serra, porque a Canela, Gramado, e até estendendo um pouco hoje já para Bento Gonçalves, crescendo. Canela muito. virou a chave agora 2 anos para cá, né? Virou a chave. 2, 3 anos, exatamente, né? Exatamente. Quando eu tava lá, Canela... E tá bombando, né? Como a gente fala Inclusive, hoje, tirando um pouco de Gramado, assim... Eu nem sei se é tirando, atraindo... Vini, porque o que acontece? Gramado tem uma certa dificuldade em função do relevo, né? A cidade ela tem dificuldade de crescimento, né? Ela está hoje expandindo para outras regiões, né? A própria Várzea, outros bairros que tem ali, né? A Várzea que os guris lá hoje estão chamando de Vale das Montanhas, se não me engano, mas enfim, crescendo para outras regiões porque o centro ele é finito, é um relevo que é mais complexo. Mas Canela está sendo uma oportunidade para quem está desenvolvendo lá também, tem que acertar os números também, tem que acertar as contas, enfim, né? Mas o mercado notou que o consumidor ele enxerga Canela como um bom ponto, um ótimo ponto de circulação, mobilidade mais fácil, tem serviço, tem gastronomia, está ali do lado, tudo, né? É uma coisa só praticamente integrada. Então esse mercado se desenvolveu bastante. E esse desenvolvimento vai até São Francisco ou ainda não? Eu acho que no imobiliário ele talvez demore um pouquinho mais. Eu digo, né, incorporação, vender apartamento, enfim, mas São Francisco já está se mostrando... Loteamento? Muito loteamento. Eu acho que vai acontecer muito lá, até pela questão da escassez também da outra região e dificuldades de tramitação. Né, condomínios, certamente vai ter condomínio de terrenos para aquela região indo para São Francisco de Paula, vai acontecer num curto espaço de tempo. Né, parques e entretenimento já está acontecendo há bastante tempo. Né? Tem parques maravilhosos ali em São Francisco. Cambará agora com a privatização também vai explodir, não tenho dúvida disso. Então, é um cluster ali, Bento, Cambará, São Francisco, Gramado, Canela, de integração turística total, que são responsáveis por, sei lá, 60%, 70% do fluxo do aeroporto Salgado Filho hoje. Né? Então, aquilo ali... A minha percepção daquilo para futuro, né, um dos pontos que tu comentaste antes, não vai parar nunca. Não vai parar nunca. A questão ali é só realmente ir controlando com os planos diretores, planos de mobilidade, para que tenha um crescimento ordenado, né, que não seja... E que já é muito controlado. É difícil... E o segmento hoteleiro de vento em popa. De vento em popa, né? Carência o que a gente vê? Existe, né, agora com o movimento da multipropriedade, ali, uma certa superoferta temporária, vamos dizer assim, né? Eu não sei qual é o tamanho desse mercado, eu acho que nem mesmo quem opera nele sabe, mas realmente a cidade está crescendo muito porque não é só tem muita unidade hoteleira saindo, mas tem muito entretenimento na cidade. Se observar hoje a quantidade de parques para tu ir sozinho, ir com a tua filha, ou ir com a família, sabe? Tem muita quantidade. Hoje tu não consegue ficar... Eu quero aproveitar uns 5, 6 parques em Gramado. 5, 6 dias. Mas esse segmento aí que tu falaste agora do... Como é que é o... Fractional, multipropriedade. Cara, ele rescinde, vende e não para, né? Pelo menos foi a sensação que eu tive ali quando convivi um pouco com esse segmento. Eu tenho estudado bastante esse segmento, assim como o entretenimento também eu tenho estudado, porque não tem como tu fugir, né? Numa região turística de estudar esses temas, né? E sim, ele passou por um ciclo de muita rescisão. Hoje ele já é mais maduro. Já está maduro. Né? Já está mais maduro. Eu acho que ele amadurece, tem mais espaço. Naquela época eu estou falando níveis de 40% de rescisão. Exato. Hoje certamente os números são muito inferiores a esses. Né? Já deve ter caído para perto de 20%. Eu acredito que é por aí, que é aceitável para esse tipo de mercado. Que é maduro. Talvez até com tendência de diminuição, porque o mercado está se tornando mais maduro. Né? Hoje o mercado já está operacional. O cara pesquisa mais, o cara já enxerga, né? Já está pronto, já tem coisa pronta funcionando. Hoje o cara enxerga aquilo como uma possibilidade de ir lá, passar uma semana com a família, de fato está funcionando. Né? E aí, claro, tem aqueles cases de ajuste. A gente sabe que nem tudo nasce perfeito. Tem muitas coisas que estão se ajustando ainda nesse modelo de negócio. Mas é um modelo que funciona fora do Brasil. Mas empreendimentos fantásticos, né? Empreendimentos fantásticos. Alguns fora da curva. Coisa assim, as casas de espetáculos, né?
Não é mais ir lá visitar o Museu de Cera e ver o Minimundo. Não, hoje tem entretenimento de todos os tipos, né? Eu cito muito o espetáculo do Getz lá, um espetáculo com artístico, com janta fantástico, nível Las Vegas, né? Entretenimento, tem Big Land, tem o Minimundo próprio, que já está há muitos anos lá, Parque da Mônica, NBA... né, os supercarros, enfim, dá para citar uma infinidade, e não só de entretenimento nesse sentido, mas também restaurantes com temático, né, que também é o pessoal brinca, mas tá cara a janta. Não, tu não paga a janta, tu paga o show e casualmente tu tem um jantar lá para aproveitar, né, enfim, então a região tá muito pujante. Eu vejo que vai ter um crescimento maior. Hoje é o primeiro destino ou o segundo? Ela sempre brigou com o Rio, né, pelo primeiro destino. Nacionalmente, ela já faz uns 2 anos que ela vem como primeiro destino. Né? A pandemia, o pós-pandemia ajudou, né? Até o durante, eu acho que... Durante, claro, né? Porque o cara tu não podia viajar para fora. Tirando então um período ruim ali, né, da pandemia, né, e naturalmente... por isso que eu até falei pós, né? Porque mas as viagens internas no Brasil aumentaram. O dólar também ajudou, né? E eu me lembro que, inclusive, grandes empresários de São Paulo que sempre tiveram uma barreira assim de vir a Gramado, acabaram vindo e se apaixonaram. O próprio aeroporto. A prova desse teu comentário é o Aeroclube de Canela. Sim. Que se tu passar num final de semana normal lá, tem 15, 20 jatos né, lá parados. Então, assim, essa é uma prova do... E o cara foi obrigado a descobrir Gramado. E tem gastronomia de alto padrão, e tem negócios de alto padrão. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo lá, né? Sim. Eu acho que está desenvolvendo bastante, a região cada vez crescendo mais. Alto padrão também... alto padrão hoje também, né, tem que cuidar quando fala alto padrão. Que pois é alto padrão. Esse é um tema que pode ser falado no outro, mas assim, enfim, está se desenvolvendo bastante isso e a região cada vez crescendo mais lá. Não tenho dúvida que vai para outros patamares ainda, né? Daqui a 10 anos a gente vai falar, vai estar crescendo ainda. Mas o produto que roda lá, termos de tamanho, metragem, é apartamento, é casa, é estúdio, o que... Aí tem as particularidades de cada cidade, né? Se tu pegar, por exemplo, Gramado, roda melhor o apartamento um pouquinho maior, né? Não estou falando que é um 3D de 150 metros, mas é um 3D de 100 roda bem. Um 3D de 80 funciona bem. E é verdade, 2D de 80, é verdade verdadeira ou é meio lenda já que eu vou comprar e alugar por Airbnb da vida e vou ficar milionário? O vou ficar milionário é lenda. Não, mas vou ter uma valorização, uma remuneração... Não, isso é fato. Isso é fato. Isso é fato, né? Claro que às vezes também tem que cuidar quando se distorce os números que está se passando, né? Para esse tipo de... Mas é fato que a região aluga, por exemplo, tu pega a época de dezembro ali, às vezes em julho e dezembro, a pessoa que tem esse apartamento ali que ela abre mão de estar usando o seu apartamento em julho e dezembro, ela fatura para o ano inteiro, assim, vamos dizer assim, né? A receita daquele apartamento, né? Nos dias. Agora fazendo, né, Matheus, a mesma referência que a gente falou agora há pouco sobre o mercado de Porto Alegre. Eu convivi lá durante 1 ano, visitei imobiliárias, conheci donos de imobiliária, inclusive eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Maurício da Solucione. Mauricião, pô, baita, cara, sensacional. Ele e o Osmar lá. Ele e o Osmar, duas pessoas fantásticas, devo muito para eles, o acolhimento deles. Mas assim, um mercado profissional. Sim. Empresas profissionais, corretores de alto nível, né? Gente que sabe o que está fazendo. Concordo. Gente que tem carteira de cliente, que sabe trabalhar, que não está lá sentado na cadeira esperando o cara bater, entendeu? Uma coisa que me impressionava aqui na diferença na época de Porto Alegre para o mercado de lançamento era, eu chegava assim e falava, ônus e ações repersecutórias na matrícula, né? Os caras aqui, os corretores aqui, ônus e o quê? Né? Então, assim, aquilo me impressionava porque lá em Gramado a gente dominava isso, né? Lá a gente pegava o contrato, o corretor, e fazem isso hoje, os corretores são competentes, pegavam um contrato, às vezes ajustavam uma cláusula, o cara tinha capacidade, né, de fazer isso, e hoje o mercado ainda é muito maduro, né? Tem muitos corretores super profissionais lá, muitas imobiliárias top. E a própria venda desse segmento fashion é bem feita, né? É um negócio meio agressivo, né? Mas é outro tipo de venda, mas né? os caras são competentes. Não é a corretagem, né? Eu digo, não é uma corretagem propriamente dita, ela é uma venda diferente, é um outro produto, né?
uma venda de férias, vamos dizer assim, né? Não é apesar de entregar uma fração da matrícula, tu vende as férias. Mas sim, uma venda de impacto, né? Começou de uma maneira meio agressiva demais, se moldou. Ela é uma venda de impacto porque ela é uma venda de emoção, também envolve muita emoção, enfim, mas eu conheci uma turma boa lá também que fazia isso. Tem. E calibrou muito mais com a turma agora que está lá hoje, né? Sim. Nós temos conhecidos de mercado que estão lá hoje no multipropriedade aí, né? O Voando Baixo, o Ronaldão. O Ronaldão, tá lá, né? O Ronaldo Fagundes. Parceiraço também. Saudade do Ronaldo, ex-Foxter. Exatamente, gente boa, Ronaldo. O Ronaldo tá lá, dono da cidade. Dono da cidade. Virou gramadense já. É impressionante, mas é um cara que tá fazendo coisas belíssimas lá, né? Não, e ele é um cara inteligentíssimo, né? Sim, daí ele já tá no Brasil inteiro, né? Tá. Ele já expandiu. Sim. Tem Foz do Iguaçu, Búzios, acho que Jericoacoara, não me lembro se também tá, mas acho que Carneiro, se eu não me engano. Cara, esse segmento também, né, no Brasil inteiro, como amadureceu o turismo, né? Que conversa com o segmento imobiliário, né? Tem tudo a ver, né? Eu acho que tem duas coisas que conversam, eu até te comentei que eu tenho estudado bastante, o turismo, o entretenimento também, né? Porque se tu pegar o lastro do entretenimento, o multipropriedade ele só nasce quando ele está lastreado no entretenimento de alguma maneira, né? Ou né? A nossa própria cidade, Porto Alegre. Cara, eu arrisco dizer que nos próximos 2, 3 anos, Porto Alegre vai ser uma realidade turística. Com as coisas que a gente está vendo que vão acontecer, com a Orla, com o Cais, o Pontal lá. Um exemplo, eu ia trazer o exemplo do Pontal até da Melnick, né? Um case da Melnick, o Pontal, fantástico, né? E eu vou visitar aquilo lá, uma obra de engenharia maravilhosa, né? Os guris lá que... Eu fiquei impressionado quando eu fui visitar. Pelo trabalho deles. Pô, um Hilton nas margens do Guaíba, né? Com toda a comodidade. Tu imagina... Tu te vê naquela piscina que já tá com água dentro lá agora, lá tomando uma espumante na beira do eu tô só pelo convite do Jornada. O Jornada tá com o shopping embaixo. O Jornada vai tocar o shopping. Exato. Né? Tô só pelos convites, as cortesias. As cortesias. Mas, cara, então assim, esse segmento turístico, né? Tu vai indo assim pelo Brasil, atrás ou junto vem o segmento imobiliário. Bom, tem cidades, né? Olímpia, em São Paulo, ele basicamente foi criado. Foi uma cidade praticamente... Não foi a cidade criada, mas o fracionado lá, foi fomentado, né? Então, assim, o imobiliário está muito ligado à questão do turismo, né? A Caldas Novas, a região lá também, que ela para cima não ficar só em Gramado, né? E Canela, enfim. Tem muita coisa acontecendo. Mas, Matheus, alto padrão, que está na moda agora, falar, questionar e perguntar. Como é que tu está vendo esse segmento? Primeiro que eu já tô com uma barreirinha do alto padrão. Para mim, o alto padrão eu já não gosto nem de falar muito mais, porque tudo virou alto padrão, né? Eu vou te dizer o que eu acho que é alto padrão, tá? Claro. Eu vim, né, dos 5.000 metros, Jardim Europa, em 2006... De 5 foi para 7, de 7 foi para 9, foi para 10, 12, 14 nem demorou muito, agora já estou falando épocas atuais, 16, e aí o pessoal querendo mirar os 18. Mas realizando bem menos. Sim. Minha definição de alto padrão, vou falar da empresa que eu estou convivendo hoje, é a Melnick, é tu entregar um produto condizente com aquilo que tu tá pedindo. Então, tu tá pedindo lá, hoje já tem produto Melnick de 20.000 metros, 25.000 metros, mas tu vai olhar o produto, conversa com o valor. Sim. Tanto é que as pessoas estão comprando. Sim. Né? Nenhum incauto vai hoje comprar um empreendimento, pagar mais de 20.000 metros, se não enxergar 20.000 metros. Não tangibilizar o valor dele ali. Mas daí eu vejo empresas que não fazem 1/5 do que a Melnick... Vou deixar por 1/5 do que uma Melnick faz. Expertise, horas de trabalho, produto, localização, ações de venda. Cara, o que a empresa investe em ações de venda. Aí o cara quer cobrar os mesmos 20 por um produto que não... E sem fazer o que faz. Aí o mercado não funciona nos 20.000. Não, é que para tu entregar um produto de 20.000, tu tem que entregar um produto de 20.000. Exato. Não ir lá precificar a tua tabela. Mas aí tu vai
tu vai concordar, Vini, comigo, que isso muito tá na essência da viabilidade lá atrás, né? Sim. O cara enxergou uma margem maior que ele tirou de um lugar que não deveria ter tirado, que é da qualidade do produto que ele está fazendo. Alto padrão, para mim, já começa numa coisa só, localização. Né? Sim. Não vem querer dizer que a tua esquina é igual à minha, porque não é. Sim. Tem esquinas e esquinas, né? Concordo. Tem nomezinho de rua e tem nomezinho de rua. Tem bairro e tem bairro. Mas daí os camaradas querem botar tudo num panelão e é tudo alto padrão. Não. Eu acho que mudou muito esse conceito de alto padrão. Então, hoje são empreendimentos diferenciados, né? Tô olhando os da Melnick, por exemplo, não tem nem questionável, né? Claro que tem, eu digo assim, é incomparável. Não, tem outras empresas que fazem excelentes produtos também, né? O mercado tá, mas realmente de novo, nosso segmento é fortíssimo, de empresas fortes. Bem servido de alto padrão, bem servido. Bem servido. Então, mas agora, a essência são vários requisitos para ser considerado um alto padrão. Não adianta ter 1, 2. Não, é localização, memorial descritivo. Tem que preencher toda a cartelinha. Lembra do localização, né? Que é os 3 melhores. Sim, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. Tem muito envolvimento em produto. Às vezes tu pode ter uma localização. Hoje em dia é aquilo que a gente falou. A localização excelente por si só não vende se tu errar o produto. Bota uma metragem errada numa localização boa. Eu tive também, várias pessoas já passaram aí nessa cadeira aí, tão boas quanto o senhor. Me sinto privilegiado. Né? Uma delas foi o cara que eu sou ídolo dele, o Mário Quintana. Pô. Cara, e a gente conversou muito disso, cara. Né? Os elementos construtivos, né? A harmonização, o bom gosto, na simplicidade... Né? Coisas que são... Menos é mais, que tá na moda hoje. Menos é mais, né? Pô, tu brincar com os elementos, né? Eu vejo hoje o que é o Arthur, né? Sim. O Arthur, que a Melnick entregou. Cara, é outra categoria de produto. Outra categoria. Né? Virou a chave. Esse é um exemplo que tu falou que vale o preço do metro a mais alto que tá. Então, assim... os proprietários estão rindo. Com certeza. Tem uma amiga minha que comprou, que está se mudando ali para agora. A história desse terreno é longa, eu não vou entrar nela, tá? Levou 2 anos para... 2 anos, tu participou daquilo ali? Para pegar um lindeiro ali que demorou mais 2 anos. Ali é um dos que te dá orgulho, então. Ficou muito esse bonito. Empreendimento, eu te digo assim, ele se tornou o que ele se tornou por causa desse trabalho, dessa aquisição, que foi na época bem complexo. Cara, é um empreendimento que vale a pena conhecer. Fantástico. Eu tive a semana passada nele ali, tá... Excelente. Né? E a gente não deve nada para São Paulo, Rio de Janeiro, absolutamente nada. Mas, Matheus, nosso programa está chegando ao final, né? Infelizmente. Né? Queria ficar mais uma hora aí conversando contigo. Bom. Vamos fazer aquela velha pergunta clichê, né? Ou resposta. Que dica que tu daria hoje para os profissionais do segmento imobiliário, principalmente um corretor ou um executivo de vendas que está começando ou que está passando por algum momento difícil e... Sabe que tu me perguntaste isso antes, eu brinquei contigo naquela oportunidade de nessa dica aqui onde eu falei que eu quebrei, eu falei, ali eu vou dar uma das dicas que tu tinha me falado, né? Eu acho que um dos primeiros pontos que eu falo hoje, que eu vivi muito, e vivi o lado da alegria, da euforia e o lado da dor. Sim. Que é a gestão financeira. E não é a gestão financeira empresarial, tu vai concordar comigo. É a gestão financeira própria. Sim. Né? Eu vi muito corretor e tenho a felicidade de ter botado no mundo, vou dizer assim, né? Muito corretor bom que hoje é grande empresário, dono de imobiliária, dono de incorporadora, tem o privilégio... Alguns, né? Alguns têm o privilégio de encontrar na rua e os caras, Matheus, vem cá na abraço. Muito legal ver a história dos caras que cresceram muito porque souberam gerir financeiramente. Porque o corretor, tu já viveu, né, vai do céu ao inferno, assim como vai do inferno ao céu muito rápido. Se quando tu for pro céu, no bom sentido, né, tu tiver a oferir um resultado, tu não conseguir adequar aquilo a um padrão de vida para que tu vá fazendo uma reserva, para aquela reserva tu vai olhando, agora eu tenho 6 meses de reserva, agora eu tenho 1 ano de reserva, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3 anos de reserva. É isso? Mas 3 anos de reserva? Sim, 3 anos de reserva. É isso aí. Porque quando tu consegue fazer isso, quando tu consegue começar a investir e construir patrimônio. Porque eu sempre dizia para os meus corretores lá o seguinte, quando eu palestrava na Hiper lá, e por muitas vezes fiz isso, pegava às vezes 300 caras lá,
Eu dizia assim, vocês não podem estar aqui para pagar a conta de água e de luz no final do mês. Sim. Se vocês forem fazer isso, tem 200 Vão profissões sofrer. legais aí, tem 200 profissões legais aí. Vão tocar outra coisa, vocês ficam tranquilinhos. Aqui vocês têm que estar para fazer patrimônio, para crescer. Então, não pode mirar abaixo, tem que mirar alto. Só que tem que ter um padrão de vida controlado, né? Sim. E então, uma das coisas que eu falo para essa turma hoje... Não só um padrão, né? Uma vida equilibrada. Uma né? vida equilibrada. E até para o próprio mercado executivo, que eu Sim. vivi bastante tempo também, né? Se o cara não tiver... Se o cara viver sempre com o que ele está entrando para ele naquele mês, tu vai viver uma vida fantástica. Sim. Fantástica. Sim. Só que se aquilo for encerrado por algum motivo, cara... Ou a famosa má fase entrar. A famosa má fase entrar, o jogador não joga bem sempre, Sim. né? Então, tu tem que saber te preparar. E outra coisa que eu vivi, e vivo nos terrenos e vivo nos negócios cada dia, que a gente falou da paciência, né? Mas é a persistência, né, Vini? Acho que isso aí, no nosso mercado, se o cara não for persistente, raçudo e apanhar e levantar, e apanhar e levantar, o cara não sobrevive, né? Então, assim, tem que ser forte. Aguentar apanhar. Exatamente. Não é o quanto tu bate, é o quanto tu apanha. Exatamente, quanto tu aguenta Rock apanhando. Balboa. Né? Exatamente. E faz sentido essa frase, Totalmente. sabe? Porque, ok, vai ter um momento que tu tá surfando uma onda linda, mas tu vai tomar porrada, e não é pouca porrada, e é difícil, e às vezes aquele negócio tava fechado, tu já viveu isso também, Sim. a gente viu várias vezes negócio fechado, só falta assinar o contrato, não, só falta assinar o contrato, não, então não existe nada ainda, né? E às vezes cai aquele negócio, e às vezes não acontece, então é persistência. É o casamento, né, da persistência, da automotivação e da disciplina, né? Tu falou uma coisa importante, só para também não quero tomar muito tempo, porque eu sei que a gente está no final, mas assim, da motivação eu cheguei a uma conclusão, com a experiência os cabelos brancos vão ajudando, né? Eu sempre me considerei um cara que se automotivava. Eu acho que isso mas eu cheguei a uma conclusão clara. A disciplina é melhor do que a motivação. Porque, cara, eu uso isso como exemplo para academia, às vezes. A motivação é passageira. Cara, às vezes eu acordo e mas hoje eu não tô afim de ir. Não, mas não tô, mas eu tenho que ir, porque, pô, eu tenho que ir, eu tinha me comprometido. Então, assim, a disciplina é mais forte que a motivação. Porque a motivação vai ter vários dias que vocês vão acordar, né? E vai hoje não, não vou fazer esse negócio, não vou acordar tão cedo para fazer aquilo. Mas se tu tá disciplinado, cara... E uma coisa que eu tenho para mim é na marra, sabe? Já saí de casa esbravejando para fazer alguma coisa, ou eu digo eu uso da academia porque é uma coisa que pouca gente gosta. Às vezes para dar uma corrida e tal, mas eu tenho que ir porque eu me comprometi que essa semana eu ia fazer 3 vezes e vai ser hoje, tá menos 2 graus e vamos lá. Eu agora tô na academia, tô motivado e disciplinado. Mas tu tá pagando ou tu tá indo, né? Não, tô fazendo. Todo dia... Segunda, quarta e sexta, 7 da manhã eu tô lá. Mas é disciplina. Eu tenho certeza que vai ter dia que tu vai acordar e vai dizer, hoje eu não vou mais. Tu vai dizer, não, eu vou porque tô disciplinado. Tira onda da minha cara, que é uns pezinhos só que eu faço, 2 abdominal, mas tô lá, tô fazendo. Isso é como tudo na vida. Sempre vai ter alguém para tirar, para tocar a flauta, para tirar o cara do prumo, mas tem que estar focadaço aí. Matheus, muito obrigado, meu irmão. Cara, sucesso aí para ti. Gramado bombando, né? Que teus negócios sempre prosperem. Não, tu é um cara fantástico. Eu que te agradeço a oportunidade, estou contente aí com esse trabalho, desse desafio novo da expansão da Melnick, participar com essa turma bacana disso, contente com o ascenso em Gramado, Canela, aí com os próximos produtos, trabalhando muito, né? E muito contrato assinado aí nos teus negócios. Muito contrato assinado, que é o que Deus importa, quiser. né? Obrigado pelo convite, mais uma vez, um privilégio estar contigo, tu sabe que eu tenho uma admiração grande por ti aí, né? Obrigado. Então, fico bem contente de ter podido participar disso aqui. Obrigado. Vamos assinar o contrato agora. Vamos assinar o contrato. Valeu, um abraço.